Olá, meu nome é Juliana Baranovski e hoje eu vou apresentar aqui uma aula sobre pitch para empreendedores que estão buscando captar com VCs. Essa aula eu estruturei ela em 3 sessões. Primeiro a gente vai falar sobre posicionamento, em seguida sobre a estruturação do pitch deck, né, pensando na apresentação em si, e por último a parte do pitch falado. E aí, antes de começar, eu quis até trazer esse disclaimer aqui, né? Que aqui em português, a gente usa a palavra pitch para essas duas situações, né? Para esses dois materiais. Desde o pitch deck, que nada mais é do que uma apresentação de slides, enfim, um material visual, que é fundamental nesse processo de fundraising. E o pitch também significa o discurso, né? Que é a fala, que é a narrativa, a história que o empreendedor vai contar quando estiver apresentando, vendendo o seu negócio. Então vamos lá, começando pelo posicionamento, né? E aí eu sempre gosto de falar que o posicionamento ele precisa vir primeiro. O que isso quer dizer? Na hora de sentar, né, para começar do zero ali, um momento de construção, de preparação de pitch, o empreendedor e a empreendedora precisam ter esse posicionamento do negócio muito bem claro e bem definido. Isso ajuda, enfim, para tudo, né? Eu acho que é o primeiro passo do entendimento também do investidor ou da investidora que vai estar interagindo com o empreendedor sobre o que o negócio, né, o que o produto se dispõe a fazer, qual é o objetivo, qual é a entrega, qual é o valor que esse produto agrega. E isso tudo precisa estar sintetizado e muito bem amarrado nesse posicionamento. E aí a primeira provocação que eu faço, né, sobre posicionamento é como a gente consegue ser específico. Ou seja, tomar cuidado com conceitos vagos. O que isso quer dizer? Na hora que o empreendedor e a empreendedora estiverem construindo a tagline, né, aquela one-liner, aquela linha que define em uma frase o que a empresa oferece, né, o que o produto oferece e para quem, e qual é o valor que isso agrega, né, qual é a diferença que isso faz na vida desse ICP, dessas pessoas, quanto mais preocupação, né, e mais intencionalidade em usar termos específicos, melhor e mais fácil vai ser desse ser um posicionamento claro e eficiente, né? Então, aqui essa brincadeira, essa analogia da vitamina, para a gente tomar cuidado na hora de formar essas frases, principalmente com os verbos, de serem os verbos que dizem alguma coisa e que mostram o real impacto transformador dessa inovação, né, desse produto para esse público-alvo. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, o produto veio modernizar o setor X, o setor de educação, o setor financeiro. Por que modernizar importa? Que problema que um produto que moderniza algo está resolvendo? Que impacto que isso tem de verdade na vida das pessoas, né? Vocês concordam que a palavra modernizar aqui ela não dá a dimensão do potencial de melhoria, de transformação que esse produto pode entregar? Claro que eu estou dando um exemplo aqui totalmente, né, fictício e totalmente amplo, mas se você trouxer esse exemplo do modernizar para o seu setor, você consegue ver que você não diz nada, absolutamente nada, quando você diz que o seu produto vai modernizar o setor, né? Quem está procurando, e aí pensando, né, pensando com a cabeça da sua audiência, pensando com a cabeça do investidor de venture capital, quem está procurando empresas de alto potencial, né, escaláveis, com retornos em grande escala, a gente não pode se preocupar em só modernizar, né? Tem que ser algo muito mais transformador. Então aqui eu fiz uma lista como essa primeira provocação, né, sobre o posicionamento, quando a gente fala de ser específico. Eu fiz alguma lista de termos que eu acho inespecíficos, né, termos que eu acho que não dizem e não te ajudam na hora de construir um posicionamento e de se apresentar para o investidor, para uma investidora, como um negócio que realmente vale a pena ter atenção e eventualmente ser considerado para investimento, né? Enfim, que o investidor considere assinar um cheque. Então, modernizar não diz nada, inovar diz muito pouco, renovar diz muito pouco, transformar, dependendo do que você usa na frase, né? Assim, acho que toda nova tecnologia ela transforma alguma coisa, mas, né? Assim, o que isso traz de impacto e de valor para toda uma cadeia, para um setor ou para um grupo, né, de pessoas específicas, impactar a mesma coisa. E aí, voltando, né, uma segunda provocação para esse processo de definição do posicionamento antes de colocar a mão na massa e começar a construir o pitch. Para mim, aqui um segundo
O segundo ponto super importante é testar. Então, falando aqui, né, com a audiência da Stella, que geralmente são empreendedores early stage, né, a gente está falando aí de pre-seed até série A, nesse estágio você, com certeza, ou está prestes, né, a ter um MVP, ou você já tem um produto rodando, então é muito fácil de você usar esse seu canal de go-to-market como uma forma também de checar se o seu posicionamento está adequado. E o que isso quer dizer? Que você pode não só olhar para os clientes que já estão dentro de casa, que já estão usando o seu produto, que já estão ali te dando feedback do porquê que adotaram o seu produto, né? Ou porque talvez vão churnar, né? Vão cancelar o contrato com você. Enfim, além desse grupo, né, de dentro de casa, você também consegue checar se o seu posicionamento está adequado, se ele está alinhado, se ele está explicando o valor que ele de fato agrega, quando você tenta vender, quando você está num processo de testar a água, né, no seu go-to-market, e quando você recebe um não. Porque muitas vezes a forma como você está apresentando o seu produto, como você está empacotando ele, né, posicionando ele, está atrapalhando essa venda. Né? Então, pegar esse feedback após o não da venda, de por que né, o que do produto poderia ter de diferente, ou talvez como você poderia empacotar ou chamar o seu produto de uma forma diferente para que esse não virasse um sim. Enfim, a ideia aqui é provocar de que todas essas interações com o mundo externo servem como um feedback para alimentar a sua reflexão sobre o seu posicionamento. Se você está não só vendendo para a pessoa certa, mas dizendo que está vendendo para a pessoa certa. Não só focando no mercado certo, mas empacotando o seu produto como um produto segmentado para esse mercado. Né? Isso tudo vem nesse pacote, né, nessa embalagem do posicionamento. E aí, por último, a última provocação é pare. Né? Determine um momento em que, porque claro, esse processo ele pode acabar virando eterno, né? De pegar feedback, revisitar o posicionamento e debruçar em cima disso, mas definir um cronograma de, bom, a gente vai, né? Estamos aqui nesse processo de go-to-market, a gente vai durante os meses A, B e C passar um pente fino no nosso posicionamento, entender e definir e alinhar com os cofundadores e alinhar com os eventuais investidores e testar isso num pitch de fundraising ou num pitch de vendas, mas definir assim, qual é o seu deadline para parar. Mesmo que você precise, né, assim, combinar entre sócios ou com você mesmo que no ano seguinte ou numa eventual próxima rodada, você vai sentar para fazer isso de novo. Mas aqui a provocação para não cair na armadilha de querer ficar eternamente pensando e revendo o posicionamento, porque uma hora você precisa se agarrar ao que você tem, mesmo, né, assim, a gente sabe que nesse início de jornada, muitas vezes o produto está numa constante reinvenção, numa constante reflexão, né, enfim, de funcionalidades e tira e pivota e não pivota, mas mesmo assim é importante você ter esse compromisso com você mesmo de parar, seguir com o que você tem e para você conseguir botar o barco na rua, né, o carro na rua. E aí aqui eu trouxe um exemplo de um posicionamento, esse aqui é o deck de pre-seed do Airbnb de 2008, um slide super simples, né, nada visual, né, bonito, não tem nada de diferente, não tem nada de inovador, mas aqui em 4 frases o Airbnb, né, a apresentação consegue explicar o que esse produto agrega de valor, né? E aí, primeiro, ele agrega valor para viajantes, né? Então a gente consegue ver para quem, né, qual é o valor que ele entrega e para quem. Ele possibilita que os hosts, né, que as pessoas que recebem os viajantes façam dinheiro, mais um valor e mais um ICP envolvido. E um terceiro valor e um terceiro ICP envolvido é a cultura local, é a cidade. Né? Então, enfim, 3 caixinhas, 4 linhas. Isso aqui não é uma tagline, né? Isso aqui não é uma linha que explica o que o Airbnb é, mas é um slide de contexto logo na abertura do deck, que em 3 caixinhas consegue explicar setor, né, mercado, ISPs, né, aqui
A gente, claro, tem o viajante como principal ISP, mas tem, como é o marketplace, né, a gente tem outros lados envolvidos também. O valor agregado para cada um desses lados e, enfim, a gente não precisa muito mais do que verbos específicos, né, que contextualizem e deixem bem explícito e bem específico logo de cara essa solução. E aí, eu até dou um passinho para trás, que aqui que é o slide de abertura desse deck, que ele fala Airbnb na época o Bed and Breakfast ainda, mas essa é o one-liner deles, né? Então, em uma frase, book rooms with locals ao invés de hotéis, né? Então reserve quartos com locais ao invés de hotéis. A gente consegue ver quem é o ISP, qual que é o produto e qual que é o setor. Na hora que a gente fala book rooms, dá a entender que é uma plataforma, né? Então você não precisa nessa one-liner explicar uma plataforma, um marketplace, enfim, dar detalhes de como a plataforma funciona, mas em uma linha que provavelmente se repete em vários momentos, né, desse deck, do discurso dos founders, deixa muito claro para o investidor que está ali, tendo contato pela primeira, pela segunda ou pela terceira, mas pelo menos fixando essa mensagem na cabeça do investidor do que de fato o Bed and Breakfast está vindo entregar, né, para que setor, para quais pessoas, né, para quais grupos e qual que é o valor que esse produto, né, que esse negócio vai entregar para essas pessoas. Então, passando aqui dessa primeira parte, reforçando como é importante fazer esse exercício de posicionamento, eu vou entrar em algumas dicas de como começar a botar a mão na massa para transformar esse posicionamento e, né, todas essas hipóteses aí da empresa e esses dados que você com certeza já tem da sua empresa, né, seja do MVP ou do seu produto rodando, de como transformar isso numa apresentação, né, num pitch deck. E aí eu gosto de sugerir, né, que a construção do conteúdo, que é a narrativa, que você começa escrevendo. E aí aqui fica muito a cargo, né, de preferência pessoal. Muita gente vai preferir botando todas essas informações, começar botando todas as informações num Docs, né, num Word, enfim, numa folha de papel que seja. Outras pessoas preferem já começar a colocar todas essas ideias num PT, né, num slide em branco. Mas a ideia aqui é fazer duas provocações, né? Que você primeiro comece listando o que uma pessoa que não conhece esse negócio precisa saber e o que um investidor precisa saber, né? Então, aqui é um exercício de se colocar no lugar do outro. Eu entendo que o primeiro ponto é bem mais fácil que o segundo, porque qualquer empreendedora passa parte da vida explicando para amigos e familiares o que está fazendo, né? Com o que está empreendendo, enfim, em que setor. Então, listar isso tudo, né? Esse discurso, essa narrativa que você já faz, com certeza, para amigos e família, colocar isso num papel, porque te ajuda a visualizar escrito, né? Setor, o seu processo de discovery, o que você descobriu, o que você sabe sobre esse setor, provavelmente por que você e os seus cofundadores são as melhores pessoas para estar olhando para isso, né? Que isso envolve também background, expertises, né? Experiências prévias. Então, tudo isso que uma pessoa que não conhece seu negócio precisa saber sobre você e o seu negócio. E aí, depois, o que um investidor, né, gostaria de saber? E aí, aqui, provavelmente, vão vir dados financeiros, quantidade de clientes, quem são os concorrentes, se já tem, né, outras empresas, outros negócios fazendo isso no Brasil, no mundo, quais são os comparáveis. E, a partir daí, olhar toda esse grande compilado de informações e começar a cortar e costurar o que faz sentido entrar, o que não faz, o que né, é informação adicional, o que é essencial e como organizar isso da melhor forma ao longo do deck, né, ao longo do material. E aí eu gosto de usar o termo moldura para a gente falar de contexto. Pensando no início de uma apresentação, como eu, por exemplo, logo aqui, né, no início dessa aula, eu mostrei qual seria a agenda. Isso é uma forma de dar contexto. Então, vamos lá, é um material, né, uma aula sobre pitch, que eu vou passar por esses 3 assuntos que eu acho que são importantes, né, no meu ver, para quem está começando nesse processo de construção do próprio pitch. Então, eu dei um contexto, eu dei um pontapé inicial para a gente seguir a aula a partir dali. Quando a gente fala de um pitch, de uma apresentação, né, de fundraising, enfim, para investidor, geralmente essa apresentação de contexto, né, dá essa moldura de onde eu estou, no espaço, no tempo, né, geralmente ela está relacionada a como a gente apresenta o problema. Eu gosto de explicar isso porque nem sempre
assim, a construção de um pitch, ela não é uma receita de bolo, né? Ela não precisa ser aquela coisa de slide 1 tal coisa, slide 2 tal outra, aquela coisa templatizada, né? Pouco autêntica e pouco fluida. Então, por isso que eu digo, muitas vezes, apresentar o contexto é apresentar o problema, né? Então, o próprio problema, ele já dá um contexto de setor, de ICP, né? De público. Muitas vezes você consegue já falar de você, né? Por que você conhece esse problema, qual é essa experiência prévia que se conecta com o conhecimento desse problema, desse mercado. Então, essa é a minha provocação, né? Pensar num primeiro slide, numa abertura, que você consiga dar o contexto. Pode ser o problema, pode ser o mercado, mas que você consiga mostrar para o investidor, para quem vai estar com você nessa reunião, olha, esse aqui é o ponto de partida, e a partir daqui a gente segue junto, tendo garantido de que a gente tem o mesmo entendimento sobre esse cenário. E aí, mais uma vez, eu trouxe o exemplo do Airbnb, mais um slide super simples, né? Nada de grandes elementos visuais, mas aqui em 3 bloquinhos, né? Em 3 linhas, eles explicam qual que é o problema, né? Relacionado a preço, relacionado à rede hoteleira, e a terceira, né? A falta de possibilidades, né? A não existência de outra plataforma como essa que facilite para um anfitrião receber um convidado, receber um hóspede. Então, contexto dado, a partir desse problema. Se por acaso o investidor não ficou claro ali com a tagline, né, com o slide de abertura, qual era o setor, qual o valor agregado, nem com o slide seguinte, aqui no slide de problema já está muito claro e a partir daqui, com certeza, o empreendedor consegue seguir e aí entrar nos detalhes, né, de o que ele está se propondo a trazer no produto, enfim, de quais são os detalhes desse produto e dessa empresa que está nascendo. E aqui eu trouxe mais um exemplo, aqui o Matchbox, que era, né, o nome do Tinder, que aqui é uma sequência de 4 slides que também apresentam um problema de uma forma um pouco diferente e que dão um contexto, né? Então é uma historinha distribuída de uma forma super criativa e leve. Então no primeiro slide eles apresentam o match, no segundo slide eles contam, né, assim, uma situação do match. O match encontra uma menina numa festa, mas como muitos de nós, o match não tem coragem de ir lá e dizer oi. Terceiro slide, isso está ligado a um problema, medo de rejeição. Problema apresentado, ICP apresentado. Match, uma pessoa normal, um homem, um adulto, ICP dado, né? Assim, conseguiu, até com uma foto eles conseguiram caracterizar quem é essa persona, quem é esse público. Um ótimo exemplo. Qual que é o ponto em comum desse grupo, dessa persona? O medo de rejeição. 4, qual é a solução? E a partir daí eles apresentam a plataforma, né, o app, e aí eles vão seguir falando sobre o app. Mas contexto dado, né, moldura dada, era uma vez o match, medo, problema e cura. Então, um outro exemplo, um pouco diferente do anterior, mas que funciona da mesma forma. A partir daí, né, então, contexto dado, como é que a gente monta um discurso? Como é que a gente sustenta, né, amarra os próximos slides? Algumas sequências são possíveis, né? Tudo tem que sempre voltar e pensar nessa fluidez dessa história que você está contando, mas pensar que a gente precisa falar quais são os motivos, né? Por que é o seu melhor produto para resolver esse problema, né? Então, ali em algum momento o Matchbox vai ter que dizer por que é o app deles e não, né, eventualmente, uma rede social ou qualquer outra coisa assim, né? Então, trazer essas funcionalidades, esses diferenciais é importante. Cobrir estratégia de go-to-market é sempre importante. Com isso, você vai falar também, né, de qual que é o seu mercado endereçável, qual é o tamanho desse mercado, que o investidor consegue tangibilizar possível tamanho de retorno. E sempre lembrar que você precisa, dependendo do estágio que você está, né, pensar em presente e futuro. Né? Então, o que você tem hoje, que é o seu momento atual, e como ele vai desmembrar numa empresa que vai conseguir encaixar, conseguir entrar dentro dos parâmetros de uma trilha de venture capital, né? Então, uma empresa que vai escalar, que vai crescer exponencialmente, que vai dar o retorno que os VCs buscam. Então, sempre buscando esse equilíbrio do que eu tenho hoje e visão de futuro, né? O que eu tenho, o que eu faço para chegar lá. E, de novo, reforçando que não tem receita de bolo, né? Eu não quis e não traria aqui uma sequência de slides por um tema, né? Uma coisa templatizada, porque a fluidez e a coerência sempre precisam vir em primeiro lugar. O VC precisa sentir que algo transacional, que você está num momento relacional e não só transacional.
Então, você está contando uma história, você está falando de oportunidades, você está falando de processo de descoberta, você está contando, né, conversando com um investidor, um grupo de investidores, sobre uma empresa, né? Então, isso não precisa ser uma apresentação de slide de consultoria, né? Aquela coisa templatizada. Isso é um desafio individual. Mas, quis aqui trazer também, assim, um parênteses que, além do conteúdo, a gente tem que também se preocupar com a parte visual, né? Então, e a parte visual, ela funciona para mim, né? Assim, eu entendo que ela funciona para 3 principais coisas. Primeiro, para aprender atenção, né? Então, e vice-versa, né? Eu acho que a falta de uma organização visual dispersa muito, e isso só trabalha contra você, né? Tá competindo ali com a tua fala, com a tua apresentação, com o teu discurso. Ter uma boa identidade visual, né? Ter uma boa organização dos elementos facilita o entendimento. Pensar nesses quadrados, nesses blocos, nessa separação das informações, nesse contraste entre tamanho de fonte, cor de fonte, isso tudo ajuda a garantir a lembrança. Porque, né, assim, a gente... É clichê, né? É óbvio falar isso, mas todos nós estamos sempre com a nossa atenção sendo disputada o tempo inteiro, com o investidor não vai ser diferente. Então, as pessoas vão esquecer da maior parte do que foi dito, do que foi falado, do que foi apresentado. É por isso que a gente precisa pensar nesses elementos visuais, junto com a nossa fala, com as nossas pausas, com a nossa troca de olhares, para ela manter, né, assim como elementos importantes também da apresentação, para manter a audiência com a gente. E entrando aqui em erros comuns, né? Erros comuns que não só trabalham contra você, né? Assim, não só depõem contra a sua credibilidade, né? A credibilidade do que você está apresentando, mas contra também a lembrança, né? Do que está sendo dito. Então, erros ortográficos, não sei se, né? Imagino que já tenha acontecido com muitos aqui. Quando você está assistindo uma apresentação e aí tem um erro gravíssimo, assim, de ortografia, né? Alguma coisa que é muito gritante, dá a sensação que a gente para de ouvir, né? Que nosso foco vai totalmente ali para aquele erro, para aquela palavra que foi comida, que foi esquecida, aquela letra que foi esquecida. Então, isso desvia a atenção, tira a audiência de você. Então, ter esse cuidado, depois de montar uma V1, uma V2, uma V3, pedir que pessoas revisem, né? Que pessoas ajudem com esse pente fino. Tomar cuidado com excesso de texto também é extremamente importante. Se for o caso, tenham 2 versões, uma versão de apresentar e uma versão de leitura. Se você tiver muito dado, muito gráfico, números que você entende que são importantes serem incluídos, inclua nessa versão de leitura e compartilhe esse material com os investidores. E na sua apresentação, traga uma apresentação mais limpa e mais enxuta possível, para que ela sirva de apoio e impulsão, né, para o que você está falando, e não ao contrário, para que a apresentação não roube a atenção das pessoas de você. E problema de escala e destaque, né? Então, letras muito pequenininhas, muito claras, então com tons parecidos, né? Que aí o investidor vai ter que parar para tentar ler ali o que está ali naquele slide enquanto você está falando. Então, também já roubou a atenção de você, a pessoa já está mais focada em tentar ler do que te ouvir, do que prestar atenção no que você está falando. Outra coisa importante, né? Sobre escala, dar a escala adequada para o nível de importância daquela informação, né? Então, se é um número muito importante, se é um dado muito relevante, que ela venha grande, né? Que venha ocupando o maior espaço possível na sua tela, para que o tamanho de importância daquilo seja equivalente à escala, né? E ao destaque que você está dando visualmente para aquela informação. E por último, um erro, né, que não está tão atrelado ao material em si, mas que eu achei importante compartilhar com vocês, que a gente conversa muito sobre isso aqui nas telas. Um cuidado importante para os empreendedores não ficarem muito tempo, perderem muito tempo na elaboração dos slides, né? Então, quem já parou para preparar uma apresentação importante sabe quanto isso pode sugar a gente, quanto a gente fica imerso e entra ali, né? Enfim, quanto isso pode consumir horas. Então, aqui é uma recomendação de contrate alguém, traga alguém para te ajudar, faça o rascunho, faça a revisão, mas evite ficar imerso, né, na apresentação, porque com certeza tem muitas outras coisas prioritárias acontecendo no seu negócio que você precisa olhar e você não pode
parar e deixar isso absorver tanto tempo assim, né? Bom, e entrando então para a parte do pitch falado, né? Que nada mais é do que o discurso, a parte da performance do empreendedor e da empreendedora na apresentação. Algumas dicas, essa parte é bem rapidinha, mas eu não queria deixar de compartilhar algumas dicas que a gente considera aqui imprescindíveis. No começo de uma apresentação, você estando online, né, ou presencialmente, ou na sala de reunião, estando fisicamente com os investidores, garanta que a audiência está com você. Então, como é que você pode fazer isso, né? Perguntando se você pode começar, perguntando se tem mais alguém para chegar, fazendo alguns alinhamentos durante a apresentação, voltando, olhando nos olhos, perguntando, posso seguir? Alguma dúvida aqui? São pequenos detalhes, mas que pegam a pessoa de volta para você, se por acaso ela tiver se distraído com alguma coisa, e mostra um cuidado, né? Então mostra uma preocupação e que você não está ali cuspindo uma apresentação ensaiada e super robotizada, que você está ali interagindo e conversando, né, e apresentando para uma pessoa, para um grupo de pessoas, da forma mais natural possível, dada, né, todas as nervosismo, enfim, a condição que a gente tem. Faça combinados, então isso é um complemento, né? Além de você no início perguntar se pode começar, combinar, tudo bem se eu demorar na minha apresentação 10 minutos e a gente usar 10 minutos para conversar? Vocês querem que eu demore 15 minutos? Vocês preferem ir me interrompendo e perguntando durante ou vocês preferem perguntar depois? Fazer esses combinados no início também mostra um cuidado, também facilita, provavelmente vai te ajudar a diminuir o nervosismo, porque você já vai saber o que esperar. Se alguém te interromper durante, você já vai saber que vocês tinham combinado, né, de que viriam perguntas durante. Então, outro ponto super importante. Olhando, né, e aqui eu converso com as pessoas, olhando para as pessoas, mesmo que na câmera, é importante tomar muito cuidado para estar falando pelo menos de frente para a câmera. A gente já viu algumas vezes, né, o empreendedor chega, está usando 2 telas, está olhando para a tela aqui, mas a câmera está filmando aqui, né? Então o investidor ele está assistindo, né, está conversando com uma bochecha, com uma orelha. Ter esse cuidado de olhar para onde as pessoas estão, né? E aí quando é uma apresentação remota, olhar na direção da câmera, se organizar para que a câmera esteja onde você precisa olhar. Isso ajuda muito nessa aproximação e fazer com que essa apresentação seja o menos transacional possível. Pesquisar antes sobre o fundo, então saber quem são as pessoas que vão estar na reunião, o que cada uma delas faz. Isso sempre ajuda também a eventualmente quebrar um gelo, que você facilite que na hora você consiga chamar as pessoas pelo nome, né, que você já tenha pesquisado, mesmo que você não tenha interagido, que você conheça minimamente cada uma das pessoas que vai estar ali. Aqui algumas dicas sobre prática, que são que praticar é essencial, assim, não dá para dizer o suficiente o quanto é importante treinar. Treinar faz o empreendedor ou empreendedora conseguirem demonstrar mais confiança, mais calma, mais tranquilidade, mais domínio da situação. Então aqui algumas dicas, né, que parecem básicas, mas que são essenciais. Então, testar sempre a luz e o microfone do lugar onde você vai estar, se você estiver remoto. Gravar e se assistir depois, marcando o tempo. Isso é super importante. Se você entrar, né, ali no Faça Combinados, se você entrar numa reunião para uma apresentação de pitch, pedirem para você fazer em 5 minutos, você tem que ter praticado antes o seu pitch de 5 minutos, né? O que você vai falar da empresa? Se você tem um deck que se você passasse por ele todo, você demoraria 30, você precisa saber qual que vai ser a versão curta, né, o que você vai priorizar num papo de 5, 10 minutos. Então, pratique e esteja pronto para mudança de planos, né, para contratempos. Anote, então, na hora que você assistir, ou enquanto você estiver fazendo, estou repetindo demais essa palavra, ou eu falei uma coisa aqui na frente que eu deveria ter falado lá atrás, anota para na próxima vez que você for ensaiar, você conseguir passar por isso, né, e conseguir garantir que você vá criar consciência, né, desse trecho.
Compartilhe com as pessoas, peça para as pessoas assistirem o vídeo. A gente não gosta de se assistir, né? É muito difícil conhecer alguém que gosta de se ver no vídeo, se ver apresentando. Mas além da gente precisar se assistir, é importante que os outros também vejam e falem: você está demorando tempo demais ali, uma coisa que estava clara. Então, pegar esses feedbacks também é importante. Bom, é isso. Praticar é fundamental. E aí, para fechar esse conteúdo, eu juntei aqui com vocês, né, juntei para mostrar para vocês alguns erros comuns que apareceram numa pesquisa que a gente fez com outros investidores. Então, aqui tem respostas de investidores, né, do nosso time, da Stella, e de outros VCs do Brasil, que a gente quis levantar alguns erros comuns em um momento de pitch, de uma apresentação de pitch, né? E aí vocês vão ver que tem itens mais relacionados ao pitch presencial, ao pitch remoto, mas alguns deles a gente já passou aqui, então vou passar por alguns outros. Fiquem à vontade de pausar, tirar um print da tela, mas são coisas que algumas delas vieram mais de uma vez, mais de um investidor falou, então é super importante ter atenção, né? Então, uma delas aqui que eu vou destacar é a postura arrogante, sem reconhecer o que não sabe. O que isso quer dizer, né? Às vezes a gente vê o empreendedor, ele chega com um discurso tão afiado, ele está tão ensaiado, que quando vem uma sugestão, vem uma provocação, o empreendedor tem até dificuldade de sair um pouco ali do script e ouvir, debater aquele ponto, que pode denotar uma postura arrogante, né? Então, nem sempre a pessoa é arrogante, é a forma como ela lida com aquele ponto ali na reunião. Então, tomar cuidado com essas sutilezas, assim, dessas dinâmicas. Perder tempo com assuntos aleatórios, né? Então, o nervosismo, às vezes, faz a pessoa chegar querendo quebrar gelo, querendo jogar uma conversa fora ali para ir aquecendo. Mas isso pode fazer o empreendedor perder um tempo precioso, né? Assim, um tempo que ele poderia estar esclarecendo dúvidas sobre o mercado, sobre o produto, enfim. Então, tomar muito cuidado com esse, né, geralmente esse início de reunião. Errar nome de investidor, não precisa nem falar, né? Interromper, não pesquisar antes sobre o fundo. E aí, acho que por último, super importante não deixar passar, que é não deixar tempo para troca e conversa, né? Então, se você tem uma sessão ali de 30 minutos com o investidor, sempre programe-se para metade desse tempo para você falar, para pelo menos, né, 50% do tempo ser dedicado à conversa, bate-papo, porque assim você tem muito mais chance de conseguir uma próxima conversa, uma próxima oportunidade de né, interagir, do que ser um call, uma reunião presencial de palestra, né, de apresentação, de monólogo. Bom, é isso. Estou super à disposição. Quem quiser conversar, falar mais sobre esse assunto, meu e-mail está aqui. Obrigada.